Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, pode ficar à vontade. Vamos iniciar então a nossa discussão. O tema de 5 ou 6 semanas aproximadamente será esse: batalha espiritual. E antes que a gente fale do demônio, do capiroto, do tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira e todas essas coisas aí, nós vamos entender o que a Bíblia de fato ela traz como batalha espiritual, tá? Então é possível, e eu vou entrar nessas questões mesmo, que é o mais discutido, né? Se há demônios territoriais, se existe maldição hereditária e todos esses pontos, lá para a terceira aula para frente. Nós vamos entender o que a Bíblia diz primeiro. A gente precisa ter a base bíblica, né, do que é a batalha espiritual, para depois... Então, fica à vontade. Fique à vontade, acha um lugarzinho ali atrás, tem, e aqui também. Ó. Pode... Isso. Veja aí, fica à vontade, tem lugares lá. Ó. Tem ali, ó, lá no fundão. Lá no fundão tem um lugar. Um lugar de bagunceiro ali no fundão. Ó. É tudo, né? Fica à vontade. Primeiro dia a gente ainda está se ajeitando, né? E, então, como eu ia dizendo, amados, nós vamos tentar entender o que a Bíblia, ela de fato traz como sendo a batalha espiritual, né? E, no meu entender, essa batalha espiritual, a mais preocupante não é nem essa que a gente vai discutir, como eu disse, depois da segunda, terceira aula, e sim aquela que se dá no nosso entendimento, na nossa mente, né? A gente vai pegar um texto aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 e verso 5, já para que a gente possa ter textos e base bíblica para que a gente entenda o que o texto bíblico ou a doutrina bíblica trata desse assunto. E só depois nós vamos pegar aí essas pessoas que eu vou listar para vocês, depois eu escrevo, depois eu coloco lá. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4 e versículo de número 5. Enquanto a gente está achando aí, vocês estão achando, depois a gente lê tudo junto, tá? Tente achar e me ouvir. Vocês conseguem? Está procurando ainda? Tá bom. Existe, irmão, se você pegar lá no YouTube, colocar lá, batalha espiritual, provavelmente vai aparecer Neuza Itioca, talvez seja o primeiro no topo, né? Daniel Mastral, Rebeca Brau, Antonieta Rosa e quem mais? Valnice Milhomens, que é uma das precursoras aí, bem antiga, né? Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo em 1999, a gente fala assim, né? Outro século, 20 aninhos só, não é para se assustar tanto assim não. E ela tinha um programa na Bandeirantes, né? Isso, Robson? E eu assisti e tal. E ela, assim, começou muito bem pregando o evangelho, como a maioria e muitos aí começaram, e depois se perderam no caminho. Então essas pessoas que eu mencionei para vocês não são referência para o assunto, tá certo? Elas distorcem muito, exacerbam a verdade da batalha espiritual. Depois eu vou, inclusive, o trabalho que eu vou pedir para vocês é justamente isso, ter contato em vídeo. Eu vou passar os links para vocês, para que vocês possam assistir e identificar quais os erros e os pontos. Lógico, depois de vocês... Fica à vontade, meu amado, fica à vontade aí, pode entrar. Aqui é o 5? Não, rapaz, não, aqui é o vídeo avançado, né? O 5, eu não sei. Isso, que deve ser o 6. Não sei. Então, o que acontece? Eu estava falando do que, vocês lembram? Os vídeos referência. Eu lembrava, só quero saber se vocês estão aí ligados, né? Então, eu vou passar para vocês os vídeos, mas depois que a gente tem essa discussão bíblica, e aí vocês vão ter ferramenta para identificar, porque assim, é algo muito sutil, amados, não é algo que é explícito, né? Esse tema não vem com... Aliás, como toda heresia, a maioria das heresias, os ensinos errados, eles vêm com aparência de verdade, com textos bíblicos descontextualizados, e então sorrateiramente é colocado alguns pontos que ali a gente vai percebendo que não tem a base bíblica. Então assim, é muito sorrateiro. Se você não tem discernimento bíblico, espiritual, teológico, não é questão de discernimento de espíritos, que é outra coisa, né? Então fica à vontade, coisa boa. Aí o Barão, Fábio, tem os 2 lugares aqui, eu tenho lá, ó, ali tem um, fica à vontade aí. Coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Valeu, irmão, vem, fica à vontade aí. Então, queridos,
Pega aqui, mano. Alguém mais está sem livro aí? Tá, tu, Luciano, tá sem? Tu não tem, não? É o mesmo, mano. É o mesmo, mano. Isso. Tá todos, então, né? Acompanha aqui, Fábio. Pega aí para não se perder. Depois a gente vai ler aqui junto. Então, retomando, quando a gente, de fato, não tem a clareza, né, desse tema, ou de qualquer outro tema, biblicamente falando, é muito fácil que a gente seja levado no entendimento, porque tem coisas que parecem fazer sentido, né? Tem coisas, inclusive, que são tão elaboradas. As heresias eu acho bem interessante no sentido que elas são de fato elaboradas, é uma imaginação, assim, uma criatividade que se tem, né? Por exemplo, pega-se na hermenêutica, nós tratamos isso, eu nem sei quem deu a hermenêutica, não sei se fui eu, se foi o Robson, não me lembro, foi tu não, né? Acho que foi eu mesmo, né? É a idade, eu não lembro. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, os que tiveram hermenêutica, onde eu peguei um texto que era uma parábola, por exemplo, e abordei de uma forma alegórica. E, assim, é muito mais atraente e interessante a forma alegórica, não é? A elaboração, aquela coisa assim, nossa, aquela aparência de sabedoria, de revelação que tem naquela abordagem. Mas quando você vai ver no fundo, não tem nada a ver, não é o que a Bíblia traz, né? Então, nesse tema, aquilo que a Bíblia fala, nós temos como verdade. Onde a Bíblia se cala, também nós nos calamos. É mais ou menos a mesma coisa na matéria angelologia, quando se trata de anjos, né? Então, nós vamos tratar, tanto na batalha espiritual como na matéria de angelologia, de seres de um mundo que, de fato, ultrapassa os nossos 5 sentidos. Então, a gente se basear em imaginações ou em outras fontes que não seja a Bíblia é muito perigoso. Então, a gente se limita. E são temas que eles são atraentes no sentido porque nós temos, principalmente no Brasil, nós temos uma raiz ou raízes religiosas que elas são dadas muito à questão do místico, do mítico, do mágico, não é? Então, nós temos aqui três principais religiões. O catolicismo, que não é, na verdade, o catolicismo europeu que nós temos hoje, ele foi misturado aí, né? A gente chama isso de sincretismo. Então, se você for na Europa, não é o mesmo catolicismo que nós temos aqui. Você vai na Bahia, você pega o catolicismo, ele tem um sincretismo junto com o espiritismo. Então já temos duas raízes religiosas, o catolicismo, o espiritismo e a religião dos índios, né? Então isso aqui é uma mistura doida, irmão, que faz na cabeça da religião ou das religiões aqui, que elas se misturam, se confundem entre si. Muitos de nós viemos, ou os índios talvez aqui, acho que parece que não, né? Não sei. Não, ninguém assim teve um contato? Não. Então tá bom. Mas assim, catolicismo e espiritismo, a maioria de nós viemos, né, dessas raízes, e aí a gente vem com um monte de pressupostos, um monte de referência, a gente traz essa bagagem toda e a gente lê a Bíblia ou escuta algumas coisas e a gente traz essas referências. Então o nosso desafio é ressignificar essas coisas, ler a Bíblia comparando com aquilo que nós já tínhamos como certo. Por exemplo, as entidades que eu brinquei aqui, que são denominadas aí, né? Tranca-Rua, Exu Caveira, Zé Pilintra, Maria Mulambo, Maria Padilha, Pomba Gira, qual mais? O Preto Velho, o que faz o Preto Velho que eu não sei? O Preto Velho? Sim. Eu tive um contato na faculdade, desculpa atrapalhar, André, você sabe, né? Eu estava fazendo filosofia, nós tivemos uma disciplina que era assim, o tema da disciplina era religião. A religião aliena ou ela liberta a pessoa? E aí, a gente tinha que fazer um trabalho que era levar o pessoal para alguma religião. Você tinha que ir em alguma religião, assistir a reunião e depois fazer um relatório das impressões que você teve. Se a religião, se na sua opinião, aquela religião libertava ou alienava as pessoas. Né? E aí a gente montou um grupo lá e eu pensei, olha, eu não vou falar para vocês irem para a igreja, para não falar que eu estou fazendo proselitismo e quero converter vocês, mas tá lá. Quem quiser ir, eu levo, e você assiste o culto, depois sai criticando, não tem problema. Ah, não vou. Aí o outro falou que ia na mesa branca. Aí a menina falou assim, não, mas mesa branca não dá, porque mesa branca é espírita. E eles seguem um dogma, que é igual o cristão, que segue a Bíblia. Eu falei, não, é diferente. Ela falou assim, então, mas vamos no candomblé. Aí eu falei, por mim, gente, eu vou em qualquer lugar, não tem problema não.
Porque onde eu chego, a treva tem que ir embora, não tô nem aí. Então o capeta tem que ser para arrumar um lugar para ele, porque aquele canto é meu. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí ela, não, então deixa que eu vou lá, porque eu já, ela existe no candomblé, existe uma escala, né, vamos dizer, evolutiva, que é muito, eu André talvez vai contar isso depois, é muito semelhante à igreja evangélica. A organização, eles têm uma consagração do ambiente antes de começar a reunião, eles têm pessoas que ajudam ali, que são os supostos diáconos, uma série de coisas. Aí ela me explicou, ela deu uma aula para mim de candomblé, que eu briguei com ela depois eu conto isso aí num outro momento. Ela falou o seguinte, que quando vai começar a reunião, o pai de santo, que é o do terreiro lá, o chefe, ele invoca o espírito que vai descer no dia. E vem lá o demônio e fala, quem vai vir hoje é fulano. E aí esse espírito lá faz o negócio. Só que, quando eles falam que quem vai descer são os herês, isso que eu achei impressionante. Quando diz que vai descer o herê são, que eles dizem, são demônios infantis, crianças, que ficam fazendo, sabe, traquinagem? Ela falou que é mais ou menos isso. Puxa a orelha de um, mexe com a roupa do outro, levanta a saia da mulher, essas coisas aí. Só que quando vem os herês, o preto velho tem que vir. Aí que eu lembrei quando ele falou do preto velho. É o preto velho que põe ordem no barraco. Põe ordem no barraco. Os demônios só obedecem ao preto velho. Se vier um outro, eles não obedecem não. Olha, tem os valores. Aí detalhe. É assim, só que quando vem os herês, aí o pai de santo fica com o preto velho, incorporado, e aí ele fica quieto lá e assim, eles obedecem tudo que ele fala. É uma coisa assim impressionante mesmo. Assim. Então, para você que está aí antenado, querendo saber, aí o preto velho é a ordem do terreiro. Então, a aula do preto velho do pastor Alves. Queridos, essas informações, então elas ficam nesse âmbito. Para nós isso não serve como afirmativo. Toda, fica à vontade. Tem aqui, ali, tem uma ajeitadinha aqui, né? Isso aqui é igual lotação da Zona Leste, sempre cabe mais uma. Então, essas informações e outras mais, amados, para nós não serve de nada, tá certo? Isso fica no âmbito dessas religiões. Então, para nós que temos como única fonte de fé e prática a Bíblia Sagrada, então todas essas informações para nós são inválidas, tá? Doutrinariamente elas não valem de nada, porque a Bíblia não traz nada disso. Então assim, quando se pega e vai denominar entidades, qual é a fonte? Né? De onde que tiraram essa fonte? Das religiões? Então para nós não serve, nós somos cristãos. Os cristãos têm a única fonte, doutrinariamente falando. Não que a gente não tem outras fontes, por exemplo, arqueologia, história, cultura e etc. Mas nunca essas fontes servem para formar base doutrinária. Nunca. Sempre para que a gente possa compreender o entorno, o cenário e etc. Tá? Então assim, mas eu estava estudando lá, mas a Neuza Itioca falou lá, ou Daniel Mastral falou lá sobre o Leviatã, sobre não sei o que, irmãos. Se você tem essas pessoas declarando essas supostas verdades como verdade, então você não é cristão no sentido doutrinário. Então o cristão é aqui. O texto bíblico diz a respeito disso, é aqui que a gente fica. Tá bom? Então são informações em seitas e heresias, aí nós sim estudamos toda essa questão do que pensa o espiritismo baixo, né? O kardecista lá, o que pensa o testemunho de Jeová, o que pensa isso, e a gente vai estudar a base deles, mas para que a gente entenda. Mas aqui é uma coisa à parte. Então a gente não está falando de seitas e heresias, é batalha espiritual, e é claro, eu tenho que mostrar o que a Bíblia ela fala, e a gente precisa entender de alguma maneira isso, mas só para entender, inclusive para comparar com o que a Bíblia fala, e a gente vai perceber que não tem base, não tem como afirmar. Embora seja elaborado, embora eles criem toda uma hierarquia e tal, que a gente vai ver depois, tem demônio disso, demônio daquilo outro, e a gente vai ver o perigo, inclusive, de acreditar nessas coisas, né? Porque tudo tem uma consequência, nada é neutro, nenhum pensamento fica neutro, ele vai desembocar de alguma maneira naquilo que a gente faz, como a gente lida com as coisas, o comportamento. É por isso que eu quero pegar esse texto aqui, de 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e verso 5, porque tudo começa aqui, amados, a batalha está aqui na mente, no entendimento, tá certo? Então 2 aos Coríntios capítulo 10, verso de número 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tem alguma versão aí diferente que vai trazer, por exemplo, a palavra sofisma? Tem? Alguém pode ler, a Jéssica? Está bem parecido. Tá, mas sim, se tem diferente aí o termo, pode ler, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso, para que a gente entenda melhor, o texto está dizendo que onde começa essa batalha espiritual, quais são as armas que nós temos para combater, e onde é o campo dessa batalha? É no entendimento, amados, tá certo? Quando a gente pega Efésios capítulo de número 6, por exemplo, verso 10 até o 20, Paulo traz aquela figura, né, do soldado de Cristo. E é muito interessante que ele vai comparando então na armadura, cada peça, cada acessório, e ele vai dizendo, a espada, né, representa a palavra, a couraça, a fé, os pés, a pregação do evangelho, etc. e tal. E ele coloca como a salvação, ela está protegida pelo capacete. Porque a salvação começa no entendimento. Quando a gente pega aquela palavra que é traduzido como arrependimento, é a metanoia, né? Que vem de duas palavrinhas, metanus. Quer dizer, a mente, nus é mente, meta é aquilo que vai para além, é a expansão da mente. Então a salvação, ela começa, e toda essa batalha se dá na mente, no entendimento. É por isso que o texto diz aqui que nós temos que levar esse entendimento à obediência a Cristo, né? Nós temos que ter a mente de Cristo, para que a gente entenda todas essas verdades. Nós fomos atingidos, nós fomos enganados no entendimento. Então, quando a gente é convertido, quando o Espírito Santo vem nos liberta de uma mentira para uma verdade, de um engano para uma realidade, né? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, se não me falha a memória. Então aqui Jesus coloca 3 conceitos mais profundos que o ser humano pode conhecer, pode experimentar, que é conhecimento, verdade e liberdade. São 3 pontos mais profundos, conceitualmente falando, que o ser humano tem experiência. Então, conhecereis, né? Então, o conhecimento que a gente vai lidar não é esse conhecimento filosófico, conceitual e apenas intelectual. É o conhecimento do próprio Filho de Deus, das verdades do Filho de Deus, das verdades espirituais. Vamos pegar o texto, amados, outro texto, de 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. O João, se é na Zona Leste, o povo fala o João. Então, João, irmão João, capítulo 4, versículo de número 4, né? Capítulo 4, verso 4. E calma aí que eu vou emendar com outro aqui para a gente já ler um atrás do outro. 4 e 4, filhinho sou de Deus, tal. Então, é esse também, mas cadê o outro que eu queria? Tá, eu acho daqui a pouco. Alguém lê o 4 e 4? 1 João, não é evangelho, é carta, tá? Pode ler? Pode, por favor. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sim, olha só que coisa interessante. Então a gente percebe que a linguagem é de uma batalha. Um venceu e outro foi derrotado, né? Quem foi vencido, quem venceu. Então o texto ele vai trazendo essa verdade. Se a gente ler os versículos anteriores, o 3, o 2 e o 1, vai ver que o João está falando de um anticristo, de uma pessoa que vem trazendo inclusive uma mensagem que é contra o Cristo. Tá? Então o anticristo é aquele que nega, inclusive, que Jesus é o próprio Cristo, doutrina da encarnação de Cristo, né? O texto vai dizer isso aqui. E a gente percebe então que existe uma batalha e essa batalha começa e é mais sutil porque ela é invisível. Não se dá em uma pessoa endemoniada, e nós vamos discutir essas questões sobre o que é demonização, né? Um endemoniado ou demonizado, os termos e tal. Mas isso aqui é explícito. Então você vê a pessoa de repente possessa por um demônio, você sabe, você identifica, opa, né, essa pessoa está oprimida, está cativa pelo demônio de alguma maneira.
Mas esse processo que se dá no entendimento, isso é o mais perigoso que tem, amados. Nós temos mais ou menos quase 50 milhões de evangélicos no nosso país. É muita gente, não é? 50 milhões é muita gente. Agora, dessa multidão, quantos não estão sendo levados pelo engano, achando que estão inclusive servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas estão no engodo, estão aprisionados pelos seus próprios desejos, pelo evangelho que não é evangelho, por uma mensagem que parece ser uma mensagem de Deus, mas não é tão atraente que ela é, a proposta que se tem. Então a gente tem a teologia da prosperidade, mas também hoje nós temos outras vertentes que são distorções do evangelho. Parece, mas não é. Igual do Enorex, quem lembra disso? Não, ninguém quer se entregar agora, né? Tá bom. Os jovenzinhos aqui não vão saber mesmo, mas os irmãos aí, uns olharam assim e tal. Não, imagina. Então, era um comercial antigo que tinha aí, que dizia que parecia, mas não era, né? É igual, mas não é. Então essa é a questão. O outro texto que eu estou tentando puxar na mente aqui, não consigo pegar referência, eu cito ele, mas não consigo pegar, se vocês lembrarem aí, que diz que nós não, né? Nós não, graças a Deus. Mas assim, os incautos, aqueles que não tiveram o encontro com Cristo, eles foram cegados no seu entendimento. Alguém lembra desse texto? 2 Coríntios 4. Coríntios, né? Por isso que eu estou em João aqui. Então, 2 aos Coríntios, vamos lá. Obrigado. 2 aos Coríntios 4 e 4. Eu estava em João 4 e 4 aqui, eu falei, rapaz, é alguma coisa parecida. Mas 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Esse texto também, para mim, ele traz uma informação muito interessante a respeito deste assunto. Então, 2 aos Coríntios, se tiver abafado, se você quiser abrir aí, Fábio. Tá, não tá? Porque eu fechei um ponto aqui porque os pernilongos estão vindo porque aqui tá quentinho. Ah, entendi. Então isso, dá uma, tem isso agora, tá tudo certo. Dá uma, né? Aleluia. Então... Tá aí, né, o vento oriental. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, olha só que coisa... Aliás, vamos desde o 3 para que a gente possa ter um entendimento melhor aí. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que eu quero pegar aqui o termo é sobre a questão do entendimento dos incrédulos. Eles foram obscurecidos, né? Eles foram os olhos do entendimento. O entendimento foi cegado. É muito interessante essa a área do Robson, do pastor Robson, que é a filosofia. Então diziam que Sócrates e Aristóteles, eu sempre me confundo, são os dois, né? Depois vem Platão, é isso? Não, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então Sócrates e Platão diziam na Grécia que eram os dois olhos da Grécia, né? Porque os olhos representam o saber, o entendimento. E aqui o texto vai dizendo que o entendimento foi cegado, ou seja, não é possível enxergar, estão obscurecidos, estão com vendas nos olhos, não conseguem entender as verdades. E isso vem por meio de uma ação satânica onde bloqueia, amados, o entendimento das pessoas acerca do Evangelho. Porque a questão não é intelectual. A questão não é de você ler e compreender. A questão mesmo é espiritual. E aí nós vamos, inclusive, já adiantando aqui, o que é espiritual nós vamos tratar como espiritual, e o que é material nós vamos tratar como material. Qual é o problema da batalha espiritual, né? Da distorção da batalha espiritual? É que quer materializar o que é espiritual e quer espiritualizar o que é material. Então, inverte a ordem das coisas. Então, tem coisas que é de âmbito, irmãos, material, faz parte dos processos da vida, e a batalha espiritual quer colocar que é um demônio que está provocando, ou os efeitos daquilo é porque houve uma ação no mundo espiritual. Não, a gente precisa entender que tem coisas que, né, não tem aqueles lá que colocam a culpa no demônio em tudo, né? Isso é fogão, não sei o que e tal, nada. Nós precisamos, inclusive, entender que nós temos responsabilidades, e é muito fácil a gente transferir essas questões, essas nossas responsabilidades para os demônios, é muito fácil.
Então o cidadão foi lá, adulterou e disse, não, foi a pombagira. A pombagira que me pegou e tal. Amados, não é bem assim. Ué, e onde fica a responsabilidade humana? Como que Deus pode responsabilizar uma pessoa se foi o cão? Se for o cão, então Deus trata com o cão. Né? Deus não poderia cobrar algo que a pessoa não teve o que fazer, não foi ela e... Não, amados, não é assim que a gente trata. Então, há questões espirituais, sim. Há questões que os demônios... Na verdade, a questão é o seguinte. Irmãos, nós não precisamos da ajuda dos demônios para pecar. Faz parte da nossa natureza. E um dos pontos que nós vamos tratar aqui nessa matéria é sobre a natureza caída do homem. Por si só, já dá conta de fazer um monte de besteira. Tá certo? É lógico que os demônios assim vão dando um empurrãozinho, né? E tal. Mas assim, o ser humano, ele já está numa condição de um ser caído da graça de Deus. Então há muitos pecados que eles não são provocados por demônio, é que faz parte de uma natureza não regenerada, inclusive. Então a gente precisa entender todos esses pontos, claramente, tudo na pincelada, mas depois a gente volta, retorna aí nesses pontos e a gente vai tratando com mais profundidade e com mais texto bíblico, tá bom? Deixa eu ler com vocês aqui na página de número 30, eu não sei se vocês sabem, mas a página número 30 fica antes da 31. É porque não tem, eu acho, né, os números pares aí, a paginação não tem, né? Então, só para dar, então a 30 fica antes da 31. Porque aí você fala assim, mas o inimigo me cegou aqui que eu não estou enxergando 30. Não tenho 30, não tenho. E não foi o inimigo, foi um erro de gráfica e tal. Entendeu, irmão? A gente precisa entender essas coisas aí. Introdução. As igrejas do mundo todo têm sido desafiadas nessas últimas 3 décadas a dar respostas, ênfase e um movimento dentro de suas fileiras que ficou conhecido como movimento da batalha espiritual. Acharam aí? Sim. Estão acompanhando? Vamos lá. O nome em si já sugere que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Conflito este de natureza espiritual, quanto aos métodos, as armas, estratégias e objetivos. Amados, tem gente que é fissurada em demônio e tudo isso aí por conta, né, dessa origem que eu falei para vocês de religiosa. Então, aquela pessoa que lida tudo de uma forma que é espiritual. As palavras a gente já pega na boca das pessoas. Ela fala muito de extraordinário, né, muito de milagre, lida muito com questões assim e se esquece desse âmbito natural. Então a ênfase, o problema é esse. Primeiro, amados, a ênfase da Bíblia não são os demônios. A ênfase da Bíblia é Cristo. Então quando nós temos, por exemplo, cultos, onde a ênfase, esse culto gira em torno de demônios, nessa questão toda de exorcismo, isso é o centro do culto, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. A gente sabe que nos processos dos cultos, é claro que pode se acontecer isso, mas os demônios não podem ter holofote nos cultos. Não são eles os atores principais, é Cristo. Nós nos reunimos em torno de Cristo para louvar, adorar e glorificá-lo. Se ali, nesse ínterim, nesse meio, né, surgir lá alguma ação demoníaca em um e outro, que não é regenerado, porque não tem como, né, 2 corpos ocuparem o mesmo espaço, isso é a questão até da física e da Bíblia também, a gente lida de uma forma bíblica, expulsando em nome de Jesus e acabou. A gente percebe a entrevista a demônios, não é, amados? Não é isso que acontece em muitas igrejas? Né? Então entrevista o demônio, aquela novela toda e tal. Eu nem estou julgando ainda se aquilo de fato é ou não é. Eu estou dizendo que a ênfase não é essa. O culto cristão não tem essa ênfase. O culto cristão é Cristo. Adorar a Cristo, louvar a Cristo, render graças a Cristo. Nos reunirmos para nos edificarmos mutuamente através dos dons que Deus deu a cada um, né? Então essa é a ênfase. Então a gente percebe aqui que a ênfase da batalha espiritual é essa, é demônio, é o cão, é tudo, parece que é uma fissura, né? É um negócio assim, né? Tem um dia um cidadão, um irmão, há muito tempo, ele assim fala, não tem um demônio aí pra gente expulsar. Eu falei, meu Deus, que treva! Não é, eu fugindo dessas coisas. No caso assim, irmão, é bem possível que nós aqui, a maioria, muitos de nós, já teve experiência de expulsar demônio e tal. Mas para mim não é uma coisa agradável. Para mim não é algo desejável. Né? Para mim vai lá para os quintos. Eu não quero perto de mim. Meu negócio é com Cristo, minha comunhão é com o Espírito Santo. Né? Eu prefiro muito mais ver anjos do que demônios.
E tem pessoas que parece que é um negócio louco, né? Mas, um caça-demônios, pronto, novo filme aí que vai sair. O que acontece? Mas isso tem uns porquês. E um dos porquês é justamente essa questão de mostrar poder espiritual. Né? Da pessoa mostrar que nós temos poder espiritual. Amados, primeiro, nós não estamos querendo provar que Deus é maior do que o cão. Não há essa possibilidade de dois reinos se digladiando. Não existe dois reinos, não existe dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, o Deus da luz e o Deus das trevas. Não existe um reino paralelo. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. No Facebook, há bastante tempo atrás, muito tempo que eu não vejo, mas tinha uma figura de Jesus e o cão, assim, num braço de ferro. Não é? Não tinha? Acho que a maioria já viu. No braço de ferro, assim, como se eles estivessem disputando. Não há possibilidade disso. Deus é infinitamente maior do que Satanás. Satanás é criatura, irmãos. Deus é criador. A diferença a gente chama na teologia de ontológica. É a diferença de ser. O diabo, ele é um servo de Deus. Frustrado, mas é. Não é? Porque Deus dá ordem, ele não quer obedecer, mas ele obedece. Não tem possibilidade dele desobedecer. Nós, inclusive, temos. Mas ele já não tem. Olha só, porque Deus lida com ele como, de fato, esse soberano e criador. Conosco lida como pai. E o pai sabe que... né? E... passa a mão, né? Não é que passa a mão, mas é assim, desobedece, ele corrige, mas ele não impõe, no sentido de vai fazer e acabou. Ele não usa a voz soberana todas as vezes, não é? É um processo. É lógico que eu peguei uma questão humana aqui e sempre vai ficar muito aquém para a gente comparar Deus e nós. Eu estou dizendo que, a respeito dos seres humanos, Deus lida de uma forma. Com respeito aos demônios e Satanás, Deus lida de outra. Ele sempre lida como soberano. Então ele sempre dá ordens. E sempre o diabo obedece essas ordens. Não porque quer. É porque ele é servo. É porque ele é criatura. É porque ele é infinitamente menor do que Deus em todos os sentidos, irmãos. Ele é uma criaturazinha de Deus. Martinho Lutero chegou a dizer que o diabo é a mão esquerda de Deus. O que Martinho Lutero quis dizer com isso é que Deus opera até por ele. E nós não entendemos todos os processos da redenção da humanidade, mas Satanás de alguma maneira está envolvido nisso. Ou seja, Deus o envolveu nisso. Tem coisas que são misteriosas. Depois eu tento explicar melhor, tá, essa minha afirmação aí, que eu sei que é meio confusa assim, né? Como assim? Mas é por isso que o diabo ainda está aí. Há um propósito de Deus. Né? Então, haverá um dia, sim, que ele será julgado e lançado lá no lago de fogo. Mas ainda, misteriosamente, uma incógnita, mas ele ainda está nesse processo aí, não sei como, Deus sabe, mas o que eu quero dizer é que não há possibilidade, ele não tem um reino. A teologia popular coloca como o inferno é habitado por demônios e o diabo lá no trono dando chicotado em meia dúzia, garfado em outra e dando ordem, não é isso? Que está no imaginário, né, da teologia popular. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, inclusive, Deus é Senhor no inferno. Inclusive que o Satanás não está no inferno e os demônios não estão no inferno. O inferno é um lugar intermediário para onde vão as pessoas que morrem sem Cristo. O próprio inferno, inclusive, será jogado no lago de fogo. Né? Como o céu é um lugar intermediário, o paraíso, o inferno também. E no inferno o diabo não está lá, mano. Então a teologia popular não é bíblica. E não tem esse reino paralelo. Só existe um reino, que é o reino de Deus, que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é rei por direito, só não é de fato, porque o reinado de Deus sobre as suas criaturas, e principalmente os seres humanos, se dá pelo constrangimento do amor e não pela imposição do poder. Com o diabo é pela imposição do poder, porque Deus não tem intenção de converter e nem de resgatar os demônios. Eles já foram julgados lá na eternidade, antes que tudo foi criado, né? A terra e os homens, ele já foi julgado lá no sentido que não tem salvação. Porque ele pecou, inclusive, contra a autoridade de Deus e não contra a santidade de Deus. É por isso que para nós ainda há salvação. Nós pecamos e pecamos, mesmo depois de regenerado, quem nunca pecou? Né? Quem nunca pecou? Aí, nós pecamos. Mas a questão é que nós pecamos contra a santidade de Deus. E contra a santidade de Deus há o sangue de Jesus que nos purifica. Contra a autoridade de Deus é semelhante ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um negócio também um pouquinho complexo, a gente trata em outra ocasião. Mas só para a gente concluir aqui essa introdução longa, é que a ênfase não são os demônios, amados. Tá certo? Nós vamos tratar aqui de uma forma bem equilibrada, e eu acho que a palavra que cabe é equilíbrio.
Esse crescente interesse em círculos evangélicos por Satanás, todos aí estão acompanhando? Demônios, espíritos malignos e o misterioso mundo dos anjos, corresponde ao surto de misticismo atual. Um interesse crescente no mundo nos dias de hoje, pelos anjos maus e bons, e pelo oculto. Isso interessa demais, né? Essa nossa geração. Mas não somente no mundo, dentro da própria igreja cristã, assistimos o crescimento vertiginoso da busca pelo miraculoso e sobrenatural, na esteira do neopentecostalismo. Colossenses 2:18, nós vamos ler um texto, Colossenses 2:18. Então essa busca pelo milagre. O povo mede a vida espiritual pelos contatos e experiências com os milagres. Isso vai no currículo, né, do cristão. Vai no currículo. A gente fala de boca cheia, né, irmão? Nem muitas vezes para glorificar Deus, mas é para mostrar que nós somos espirituais e tivemos contato com o sobrenatural, com o extraordinário, com o miraculoso e com essa coisa toda. Então a gente gosta desse negócio. Até a própria questão dos dons, né, que a gente busca, geralmente são esses mais profecia, interpretação de língua, Curas e expulsão de demônio. Opa! Porque os outros assim não são tão evidentes, né? Os outros não ibope, não destaca a gente. São nos bastidores. Então, dom de misericórdia, por exemplo, ninguém busca, pede. Né? Então, esses dons assim que ficam nos bastidores, no oculto. Então, a gente quer sempre mostrar que nós, de alguma maneira, somos usados por Deus, porque na nossa visão, ser usado por Deus é aprovado por Deus. E a Bíblia não coloca dessa forma. Então, ser usado por Deus, usado por usado, o diabo é muito mais do que qualquer um de nós. Usado por usado, né, não faz diferença nenhuma. Porque lá na eternidade, inclusive, haverá uma situação, e espero que não seja nenhuma de nós, que chegarão para Cristo, e Cristo vai dizer assim: eu não conheço vocês, malditos. Vocês praticam iniquidade, mas Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, falamos línguas, né, curamos em teu nome. Ações, inclusive, que Jesus não, acredito eu no texto, Jesus não está descartando como legítimo, ou seja, que de fato foi o Espírito Santo que usou essas pessoas, mas não as aprova diante de Deus. Os dons espirituais não são por merecimento, né? A gente tem todo um equívoco aí nesse pensamento e tal. Mas a questão é essa. Então, a gente mede a nossa vida espiritual, a espiritualidade, pelo contato com o sobrenatural e com o extraordinário. Lembrando que Deus infinitamente mais opera pelo ordinário do que pelo extraordinário. E quando o extraordinário vira um cotidiano, já não é mais extraordinário, é ordinário. Então, como que a igreja pode, em todos os cursos, ter extraordinário? Isso virou rotina. Extraordinário é isso, foge da ordem. É um aqui, outro lá, né? Muito assim espaçado, muito raro. Não é algo comum, irmão. Tem gente assim que... Ou eu tô tão ruim na questão espiritual, porque eu converso com os irmãos assim, parece que o Wi-Fi dele é sempre cheio com Deus, né? Uma banda larga assim, um contato, uma comunhão, ouve Deus toda hora, vê todo dia, toda hora. Meu Deus, é muita unção. Não é não? Não é verdade? É uma espiritualidade assim que eu fico abismado. Falei, meu Deus, eu tô muito ruim. Porque não é possível. Não é? Falando, nossa, que crente ruim, carnal que eu sou. Não é possível. Esse povo assim fala numa facilidade que Deus falou com ele. É aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, o cara acorda, Bom Dia Espírito Santo, e vem o Espírito Santo. Irmãos, eu sei não. Eu sou meio incrédulo para algumas coisas, porque quando a gente vê na Bíblia, não há isso nem na vida dos grandes homens de Deus. Não há. Vocês pensam assim que eles viviam todo dia esse negócio assim? Não, não era todo dia, amados. Quando a gente estuda com mais detalhe a Bíblia, a gente vai perceber que isso eram questões pontuais. Eles viviam uma vida cotidiana, ordinária. Eles eram ordinários, todos eles. Né? Eu pensei até que em falar assim, pro seu irmão, digo, você é um ordinário, mas não vou falar isso não. Vai dar confusão, vai não ou não? Não, mas nós somos ordinários, irmão. Não no sentido pejorativo da palavra, mas nós somos comedor de feijão e arroz. Nós somos o Elias da vida. Elias, aquele que, nossa, orou, o fogo desceu, o fogo não desceu, a chuva não veio, a chuva veio, aquela coisa toda. E Tiago diz assim, homem sujeito às mesmas paixões que nós.
ordinário. O equívoco aí é o excesso, né? Então, esse exagero, aqui que está o problema, é esse exagero. Então, a batalha espiritual, ela vai exacerbar isso, vai exagerar. Essa verdade é uma verdade. Lógico que é uma verdade, a gente não está descartando que há essas questões. Nós vamos pegar texto, vamos ver lá que teve demônios que se digladiaram com anjos, né? Vice-versa, não sei. Teve ocasiões que de fato tiveram essas batalhas no mundo, entre aspas, espiritual, com esses seres espirituais. Mas isso assim não é cotidiano, irmãos. Isso não é da forma. Que dão, né? Exato, aí que está o erro. Eu pedi, foi Colossenses 2:18, né? Alguém, por favor, leia? 2:18. Um de cada vez, todo mundo junto, assim dá um problema. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Isso, 2:18, né? É. Dependendo da versão de outra tradução, vai dizer que havia um culto dos anjos. O que eles cultuavam, quando a gente faz a exegese do texto, é que esses irmãos, eles consideravam que eles tinham um culto superior a um culto cotidiano, que era nesse nível, né? É uma palavra que é bem usada, no nível maior, né? No nível espiritual, aquela coisa toda, no âmbito espiritual. Então eles cultuavam até com os anjos, algo assim para espiritualizar mesmo o negócio. E a gente entende, amados, que o não pentecostalismo, é o neopentecostalismo, tá? Que é outro movimento, né? Ele sai do pentecostalismo, que é bíblico, é um negócio sadio, foi de fato assim uma vitalização no evangelho mundial que estava meio de um marasmo, né? No século XX, né? 1900 e alguma coisinha, né? Então, no começo do século XX, teve aí essa injeção da vida de Deus através do pentecostalismo e tal, porque já tinha lá 1700 e pouco, com os irmãos Wesley, o metodismo, aí passou uns 2 séculos, aí o negócio meio esfriou, veio o Espírito Santo faz isso. Então o pentecostalismo é um movimento genuíno de Deus, não tem problema, né? Tem outras questões que ele deixou a desejar. Mas o neopentecostalismo é justamente essa distorção, que eu acho muito ruim esse termo neopentecostalismo, eu não concordo. Porque neo para mim é uma ideia de melhoramento, melhorou. Para mim é pseudo-pentecostalismo, é um falso pentecostalismo, que inclusive deixa Cristo de lado, não trata da expiação, não trata de pecado, não trata de salvação, não trata de suficiência das Escrituras, ou seja, tira toda a base doutrinária da Bíblia e vai dar ênfase nessas questões. E aí sim, essas distorções de que as pessoas são medidas pela unção, né? pelo poder que carrega, pelos dons espirituais, ou seja, tiraram Jesus do foco, tiraram as doutrinas bíblicas fundamentais do foco e aí deram ênfase em questões que eram acessórios. Eu jamais vou negar essa realidade na batalha espiritual. Agora, esse exagero que é o problema. Mas vamos lá, aqui na leitura, continuando. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto, a gente para uns 15 minutos antes, tá? Como a gente começou a aula bem adiantado, né? A gente tem sempre aquela parada no meio. Mas aí como a gente só pra gente não perder aqui a espiritualidade, entendeu? Perder a batalha. Isso, lá não. Por neopentecostalismo, quero dizer aqueles movimentos surgidos em décadas recentes, que são desdobramentos do pentecostalismo clássico no início do século, mas que abandonaram algumas de suas ênfases, características e adquiriram marcas próprias como ênfase em revelação diretas, curas, batalha espiritual e particularmente uma maneira de encarar a realidade espiritual. Olha só, esse último ponto aqui que é muito importante a gente entender. Eles encararam a realidade espiritual de uma maneira totalmente equivocada. É a ênfase demasiada e supervalorizar os poderes dos demônios. Tá? Aqui que está o grande problema, é o ponto. Então você supervalorizar. De fato, em relação a nós seres humanos, os demônios, eles são seres mais poderosos, né? E em muitos pontos, em relação a nós, de fato eles têm as suas vantagens. Então eles não estão sujeitos. Esse deve ser o 7 para lá, irmão, mas não é aqui não. Aqui é o que, pelo amor de Jesus? Mas eu sei. É avançado. Eu acho que não é considerado nenhum, mas acho que não é
Não, é o ID avançado, mas não entra nessa 1, 2, 3, deve ser. Por aí. Então, 6 não é coisa boa, hein, mano? Põe o 7 aí, tá? Então 6 aí, tá vendo que o negócio já não tá, o inimigo já querendo atrapalhar a nossa... Supervalorizar os poderes demoníacos que eu tava falando, né? Então, assim, de fato, é verdade, os demônios são anjos caídos, então são seres que não estão sujeitos, por exemplo, como nós, à enfermidade, a questões biológicas, não tem esse cansaço que nós temos, precisamos reparar pelo sono. Então tem uma série de questões que de fato eles são superiores. Mas, porém, eu estou colocando aqui em relação ao cristão. Amados, nós lemos aqui no texto, muito maior que está em nós, é Deus, é o Espírito Santo. E a gente vai tratar dessa questão de que um regenerado, é impossível que ele tenha uma possessão demoníaca. É muito estranho isso. Eu não vejo possibilidade bíblica disso acontecer, né? Mas essa questão de supervalorizar, como se o diabo, os demônios tivessem poder para tocar na nossa vida, para fazer isso e aquilo. E aí a gente vai tratar, inclusive, eu estou fazendo essa saladinha assim, porque hoje a aula introdutória tá é desse jeito mesmo. Trato, depois a gente volta, como eu disse, já que a gente volta mais pontualmente. Então, o que acontece? Você estava falando o quê? Agora, o último ponto agora. Sobre os demônios, né? Essa questão, né? Eu acho São superiores. Isso. Eu estou falando assim, por exemplo, você pecou, deu legitimidade, legalidade para o diabo falar e fazer isso e isso. Amados, não tem possibilidade bíblica essas questões. Não tem possibilidade bíblica. Tá? Calma que nós vamos depois pegar os textos e tal. Só para vocês perceberem que há algumas distorções sutis, né? Mas eu estou falando aqui de uma forma solta. Claro que eu vou pegar o texto bíblico e falar, não tem por isso, por isso e por isso. Mas já estou adiantando que essas frases, essas falas, esses pensamentos, eles não são de fato bíblico. Não tem como. A gente não, senão você está dando um poder para os demônios que a Bíblia não dá. Porque, amados, não sei se vocês sabem, mas nós temos literalmente Deus dentro de nós. Isso é literal. Isso não é figurado. É Deus. Deus mora em mim, habita em mim. Eu aceitei Cristo e acredito que vocês, todos, devem ter aceitado Cristo como Senhor da vida de vocês. Quando nós aceitamos o Evangelho, Cristo, o Espírito Santo, que é Deus literalmente, ele vem habitar em nós, mora em nós. Se o Pentecostal estivesse vindo, não é da glória a Deus. Uma informação dessa, meu Deus do céu, é Deus, irmão, que mora dentro de você, é literal. Então como que é esse negócio se Deus mora dentro de mim? Se eu fui comprado por um bom preço, se eu tenho um selo em mim de propriedade, não é? Se Deus ele fez de mim a sua habitação, como que um demônio ele vai poder ter esse acesso de tal forma que me aflige nisso ou aquilo? Como? Não há possibilidade. Se acontecer algo semelhante, mas assim, semelhante bem distante disso, é porque de fato há um propósito de Deus, mas nunca nesse sentido que é colocado. O demônio está tripudiando em tua vida, o demônio está fazendo você de gato e sapato. Não há possibilidade, mas nós somos propriedade de Deus, habitação de Deus. E Deus não é essa pessoa que fala assim, pecou, né? Vou tirar o meu espírito. O demônio vai lá, dá uma surra, põe de novo. Não, é meio esquisito, né, irmão? Então, é não entender o Evangelho, é não entender a proposta do Evangelho e esse processo de resgate do homem. Então, não há essa possibilidade. Né? Você deu brecha, uma palavra que é muito usada, brecha. Você deu brecha, o demônio foi lá e entrou na tua vida e desgramou tudo. Né, irmão? Sim, amado. Uma pergunta. E quando existe a questão psicológica por trás? Mas tá, no que sentido assim? Sentido só para eu entender assim, melhor que nós, como entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos por um processo de regeneração, metanoia da mente. Sim. E quando essa pessoa entregou sua vida para Jesus, ela teve consciência do que ela estava fazendo, no entanto ela tem uma mente que psicologicamente falando é dilacerada, devido a todos os traumas que ela teve de uma infância muito marcada, deturpada, e por algumas situações esses fragmentos de mente entram em choque com aquilo que ela crê, e mesmo ela sendo uma pessoa que entregou a vida a Cristo, acontece situações de possessão geralmente em situações em que ela se encontra muito estressada, acuada. Entendi.
Eu, assim, daqui umas 2 aulas eu vou de fato detalhar mais esse ponto, mas só para te deixar sem resposta, eu acredito que o Evangelho ele é poderoso de fato para resgatar o homem independente da sua situação psicológica, física, espiritual, social, em qualquer âmbito. Eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo que tem essa capacidade de restaurar o homem de uma forma poderosa e reconstruir, restaurar nele tudo aquilo que foi deteriorado. Eu vou pegar a minha vida como exemplo, mas claro, e uma coisa que eu vou enfatizar é que experiência pessoal não pode virar doutrina. Claro. Né? Mas só para dar um exemplo do Evangelho em mim, que eu acho também que a gente precisa demonstrar o Evangelho na efetividade dele, e as nossas vidas devem ser os melhores exemplos. Então assim, eu tinha uma dificuldade muito grande na questão da memória, pelo fato de usar droga por muito tempo e com muita quantidade. Então assim, memória quase não tinha. Crack e maconha destruíram lá e chega um estágio que é irreversível. Os neurônios não são, eles não se regeneram, né? Exatamente. E o que acontece? Não é que eu tinha memória ruim, eu não lembrava a última coisa que eu tinha esquecido. Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas a questão assim, de fato, eu tinha uma memória muito prejudicada. E Deus restaurou isso na minha vida. Eu tinha, de fato, traumas. Eu não vou contar aqui porque senão vai virar um testemunho pessoal e tal, mas só para resumir. Então a minha vida, ela de fato foi todo esse processo de traumas. Assim, pensa numa vida de uma pessoa totalmente desestruturada, uma questão familiar, questão pessoal, biológica, enfrentei diversos câncer. Então assim, pensa num ser humano destruído aos 21 anos de idade, era eu. Jesus veio e transformou a minha vida e me restaurou em quase tudo. Ainda tem algumas coisas, se não é sério, né? Ainda eu sofro algumas sequelas e tal, mas assim, quem eu era, a questão eu acredito nesse Evangelho, que ele é poderoso para restaurar a vida da pessoa. Agora eu não acredito em uma pessoa que ela foi alcançada pelo Evangelho genuíno de Jesus Cristo, porque a gente infelizmente tem hoje muitas experiências religiosas, mas não com o Evangelho. Mas eu acredito naquilo que eu conheço da Bíblia, que o Evangelho, quando vem na vida de uma pessoa, não há possibilidade dessa pessoa, que é a habitação do Espírito Santo, que o demônio tome essa questão da possessão. Né? A possessão demoníaca, ela é onde o demônio toma as faculdades mentais e o corpo dessa pessoa, literalmente. A pessoa fica sem consciência, sem domínio sobre o seu próprio corpo. Isso, biblicamente, eu não vejo possibilidade. Não tem como. Na minha opinião, não tem como. Né? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Eu também acredito, da mesma forma que o senhor acredita, só que o ponto que eu pego aí para essa questão, porque no meu caso também, eu vivo isso como testemunho de vida, não comigo. Uma pessoa que eu conheço, que é meu parente. Eu acredito num ponto que o senhor falou que faz todo sentido para mim, o processo. Sim. Eu creio que o processo para cada um é que vai dizer de onde ele saiu, aonde ele está chegando. Sim. E no decorrer acompanhando essa pessoa, nós vemos um processo de regeneração patente, visível, mas que ainda não está completo. Assim, se acontecer isso, meu amado, na minha opinião, há algo muito errado na relação dessa pessoa com o Evangelho e com Deus. Há muito errado. Então é preciso, claro, há casos e há casos. Eu estou tratando aqui no âmbito geral, né, na regra. As exceções a gente trata, inclusive, como exceções. Então, quando a gente pega uma exceção para colocar como regra, aí é complicado. Pode ser que há uma exceção nesse sentido, sim, mas a gente precisa... Eu enquadro como exceção. Sim, mas bem pontual mesmo, sim. Exceção, aquele negócio que é raro e que há alguma coisa errada no processo. Sim. Mas eu estou dizendo aquela pessoa que abraçou o Evangelho, foi liberta pelo Evangelho. Aí não, né? É nesse sentido aí. Mas a gente vai voltar aí nesse ponto, meu amado, tá bom? Obrigado pela pergunta aí. Vamos continuar aqui, irmãos, na leitura? Pode ser? Nós, então, paramos aí na questão de que a maneira de encarar a verdade, né, ou a realidade espiritual, ela é distorcida, supervalorizando os poderes demoníacos. Esse movimento é caracterizado por uma leitura das Escrituras e da realidade sempre em termos de ação sobrenatural de Deus. Tá? É desconsiderado todo e qualquer processo natural da vida. Não sei se essa frase está aqui em cima, ó. Eu estou lendo, tá? Aqui.
Não está no texto que coloquei aqui como observação. Senão fala assim, o senhor está revelando alguma coisa para ti? Não, está aqui, irmão. Porque eu coloquei aqui o asterisco justamente para a gente agora pontuar isso aqui. Então, esse movimento ele é caracterizado pela leitura das Escrituras, da realidade, sempre em termos da ação sobrenatural de Deus. E desconsidera todo e qualquer processo natural da vida. Como eu disse no início da aula, Deus, ele infinitamente age por processos naturais. Ele estabeleceu leis naturais e trabalha por elas. O extraordinário, eu disse, é extraordinário, é um negócio raro, irmãos. É muito raro. Então, a gente, essa leitura, né, feita pela batalha espiritual de uma forma distorcida, só enxerga, só vê, só considera as ações sobrenaturais e extraordinárias de Deus. E não é assim a vida. Inclusive, existe um livro que, na ótica dessas pessoas, ou seja, no entendimento dessas pessoas, seria um livro assim, muito sem inspiração nenhuma, que é o Eclesiastes. Eclesiastes vai tratar, sabe, da vida nua e crua. Da vida assim, é desanimador ler Eclesiastes. Dá uma depressão, irmão. É um negócio, é verdade. O Salomão, ele vai colocar a vida da realidade, do dia a dia. Coisa, vaidade, fútil, coisa assim, desanimadora. Então, a vida, ela tem os seus processos naturais, onde Deus muitas vezes não interfere quase nada, não é? E a gente, como é muito estimulado a questão do sobrenatural, a gente desconsidera que os processos naturais, Deus não interfere, na maioria deles, na grande maioria deles, não interfere, tá certo? E essa leitura que distorce que Deus, ele age por esse processo natural da vida, né? E tem gente que acha que tudo se resolve na oração. As coisas não se resolvem na oração. Tudo não se resolve na oração. E eu não estou dizendo que tudo não se deva orar. Só que se tudo a gente achar que se resolve na oração, nós nos tornamos gente omissas, negligente, que se esquiva das nossas responsabilidades, que entrega tudo para Deus, preguiçosos, gente que não faz a sua parte, que quer espiritualizar tudo, porque é mais fácil, irmãos. É mais fácil, o senhor faz, o senhor age, o senhor opera, mas e a minha parte nisso não tem? Então aqui que está o problema, e a gente colocar tudo para Deus de fazer em nosso favor. E tudo que acontece contra nós ou para nos complicar a vida é o demônio. Então a gente sempre vai, né, tendo um álibi. Ou Deus ou demônio, eu nunca. Aqui que é o perigo. Então esse é o perigo de querer espiritualizar tudo e achar que tudo se resolve na oração. Problemas familiares, lógico que nós vamos sempre orar, mas se resolve muitas vezes com diálogo, com papéis que não estão sendo exercidos e definidos em lá, não é? Nossa, o devorador entrou na minha casa e a gente está complicado. Não é nada, irmão. É o cartão lá que você não tem uma administração. Não é? Então que devorador que entrou nada? É a esposa às vezes que exagerou, comprou 200 sapatos no mês. É o homem que não tem um equilíbrio administrativo. Aí não, devorador porque eu deixei de dar o dízimo e a oferta e o devorador entrou. Não, amados, a gente precisa ver isso direitinho. É muito fácil a gente transferir essas responsabilidades para o sobrenatural, para a eternidade, para Deus, para os demônios. Não é assim. A nossa vida é natural e ordinária. Certo? Sem dúvida. Robson, tu queria contar alguma coisa? Quando a gente fala de batalha espiritual, muitas pessoas imaginam que a vida é um eterno Star Wars. Você tem o lado negro da força, o Darth Vader, né? E que assim, a gente já anda nesse naipe. Todo mundo puxando aquele sabre azul e vamos assim, na igreja assim. Tá vendo? O cara já levanta de manhã na segunda-feira, pisar na cabeça do diabo, porque agora eu vou derrotar o inimigo. É mais ou menos isso aí. Amados, é assim, nós vamos escutar na igreja, e está correto, que nós precisamos orar. Nós somos cristãos, nós entendemos e recorremos a Deus, porque nós sabemos que é Deus de fato, em última instância, que é que governa este mundo. É Deus, é fato. Jamais nós vamos negar a soberania de Deus, não é? Mas quando a ênfase, a questão que o Alberto pontuou, a ênfase, o que é a ênfase? Muitas vezes é o desequilíbrio, não é? É uma verdade, mas ela exagerada, ela se torna algo prejudicial, algo que não é sadio. Então, oração, lógico, para tudo nós vamos orar, para tudo. Nós entendemos, inclusive, que Deus é aquele a quem nós dirigimos as nossas vozes diárias, nossas ações,
Nós entendemos que nós vivemos, nós nos movemos, nós respiramos, realizamos o que realizamos, entendemos o que entendemos, porque foi Deus que possibilitou tudo isso. É fato. Agora, a gente desconsiderar as questões naturais e o outro lado da moeda, aí é muito complicado, que é o ponto que a gente vai bater aqui. É a tecla que eu vou insistir com vocês até o final da matéria. É esse desequilíbrio, né? Esse destempero. Então, você vê a mensagem que você tem que orar e a oração vai resolver todos os problemas seus de todas as áreas da sua vida. Essa mensagem ela não é bíblica. Essa mensagem vai te prejudicar. Essa mensagem, de fato, inclusive, não vai tratar o teu caráter. Porque é fácil, voltando na questão, brincadeira, mas é verdade, o cara adulterou e pôs a culpa num demônio que leva a pessoa à prostituição. Aí é fácil. E o caráter dessa pessoa? A gente não vai ver o que levou essa pessoa, a relação não estava ruim, o cara não foi tratado no caráter, no discipulado, de repente era mulherengo, aceitou Cristo, até casou e tal, mas ainda tem aquela fraqueza. E o homem sabe do que eu estou dizendo, os homens sabem, as mulheres não, tá, né? Todo mundo olhando desconfiado aqui, mas vocês sabem. Né? A dificuldade nossa de lidar com a sexualidade. Ou não, amados, quem está com a esposa, lógico que não vai falar nada. Mas nós temos a dificuldade, os homens, as mulheres, é outra tentação, é outra fragilidade. Mas assim, a questão, lógico, tem casos e casos. Tá? Eu só estou pegando esses casos quando é colocado tudo no mesmo caso. Né? Não, foi a pombagira e tal, aí é fácil. O caráter nunca vai ser tratado. O diabo gosta disso, que a gente entenda isso. Porque nunca Cristo, nunca o Evangelho vai entrar na nossa vida e transformar nosso caráter. Nunca. Então o diabo não tem problema em ser colocado mais um pecado na conta dele, irmão. Não se importa não. Né? Aí a gente precisa entender isso aqui. Continuando aqui na leitura, ó, Deus é percebido ainda nessa fala aqui, Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, nunca ordinária. Né? Assim, para o neopentecostalismo típico, Deus o guia na vida diária através de impulsos, sonhos, visões, palavras proféticas, tem muito esse negócio, e dá soluções aos seus problemas sempre da forma miraculosa, com libertações, livramentos, exorcismo e cura. A doutrina que caracteriza mais que qualquer outra as igrejas evangélicas no Brasil hoje é a crença em milagres. É claro que não estou dizendo, olha só, que crer em milagres seja errado, mas se a base de uma igreja ela é milagre, essa igreja ela não vai formar discípulos de Cristo maduros para a vida, certo? E as pessoas vêm assim com a sede de milagre, né? Esperando sempre milagre, sempre pensando que Deus vai agir no sobrenatural. E o problema aqui é justamente isso. A vida dessa pessoa, desses cristãos, são guiados por sonhos, revelações, palavras proféticas. Sempre a ênfase é essa. Né? É muito complicado uma pessoa ela terceirizar as decisões da sua vida por conta de sonho. Eu não estou dizendo que Deus não se comunica por essas vias. Eu estou dizendo que tomar decisões na vida, que elas de fato vão implicar em consequências prejudiciais ou não, pautado em sonho, em sentir no meu coração, porque senti um arrupio, da cervical até a cóccix. Deus falou comigo. Então assim, nós somos muito levados por essa mentalidade da batalha espiritual, esse exagero, essa distorção, muito pelos sentidos. Muito pelos sentidos. Percebe que o racional está saindo de campo? A gente está lidando muito com o místico, muito com a questão do sobrenatural, e Deus nos deu algo chamado na nossa caixa craniana de cérebro. O córtex frontal, né? Tem uma massa cinzenta. Alguns têm tico-teco, mas o negócio funciona se você treinar eles direitinho. Deus nos deu uma racionalidade, não é um racionalismo cético, é uma racionalidade mesmo porque a fé é racional. A fé é racional. A fé foi dada a pessoas racionais, tá certo? Então a Bíblia, por exemplo, como eu disse no começo, é a nossa única regra de fé e prática. Eu tomo decisões na minha vida não pautado por sonhos, não pautado por visões, e nem muito menos de outro. Nem muito menos de um suposto profeta. Não é que eu não acredito em profecias. Eu estou dizendo que eu sou responsável, por exemplo, pela minha família em tomar uma decisão. E depois, se der errado, eu vou dizer o quê, irmão? Profetado. Vai pôr culpa no profeta. Quando tem essa consciência ainda. Porque senão entra em parafuso, desvia, fala que Deus é culpado.
A questão é esse desequilíbrio todo. Amados, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de linha e confissão pentecostal, acredito na atualidade dos dons, acredito que Deus fala, sim, por todas essas vias. Mas eu acredito também, e acredito muito mais, inclusive, que Deus deseja que a gente conheça a sua vontade por meio das Escrituras para a nossa vida ser governada pela Bíblia. Tá certo? Essas coisas são acessórios. Deus fala, sim, mas assim, talvez seja os últimos recursos que Deus usa para reger a nossa vida. Mesmo porque, eu disse para vocês, nós temos mente, cérebro, Deus nos dá inteligência, não é? Agora é mais fácil eu não entender a Bíblia e procurar numa oração a revelação do sonho de Deus para que Deus me guie em tal e tal ocasião. Aí é muito mais fácil. Então sempre é uma via de negligência, sempre uma via de omissão, sempre uma via de preguiça dos cristãos quando a gente transfere todas as questões naturais e do cotidiano, que faz parte, porque a gente... Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós fomos contaminados com a ideia do dualismo. A ideia de que, assim, existe aquilo que é material e espiritual, nesse sentido tão separado, que é impossível que uma coisa contribua para a outra. É o dualismo. Isso veio da filosofia, inclusive. Essa questão de que esse mundo espiritual é o mundo material. A vida espiritual e a vida secular. Biblicamente isso não se sustenta, amados. Tá certo? É um dualismo. Isso veio lá dos filósofos mesmo, 2000 anos atrás, onde elaboraram toda essa ideia. E tal. Inclusive João, ele combate muito essa falsa doutrina nas suas cartas, né? Os gnósticos e tal, aquela coisa toda. E a Bíblia, ela integra a nossa vida como sendo única. Então não há essa possibilidade de que há questões espirituais e materiais. Para o espiritual, tudo é espiritual, a Bíblia diz. Para o espiritual, tudo é espiritual. Não há nada material, mesmo porque o que veio do material? O material veio da onde? Tudo que nós temos de matéria, copo, mesa, aquilo que é concreto, veio da onde? Natureza. De onde veio a natureza? Criador. Sim, do Criador. O Hebreus 11, verso 1, 2 e 3. Vamos ler o texto? É muito interessante esse texto na base aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se veem, não se veem. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Hebreus capítulo 11, verso 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos. Preste atenção na palavra. Entendimento. Pela fé entendemos que os mundos, está no plural, né? Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Todas as coisas materiais vieram de uma substância espiritual, originadas em Deus, que é o ser espiritual. Então, para quem tem esse entendimento, nada é tão material que seja desconectado da realidade de Deus. Não é? Nosso problema é a teologia que veio com um viés filosófico, nesse sentido, que separou, dicotomizou, fatiou essas realidades que a Bíblia traz como única realidade. Olha só, foi limitar, coisa nenhuma. Brincadeira, viu, irmão? Então, queridos, essa é a questão onde a gente precisa ter muito cuidado, onde a gente faz essa separação tal que torna a gente assim quase que um esquizofrênico na vida, né? Quase um bipolar, quase uma pessoa que lida aqui de uma forma e de outra, achando que isso aqui é espiritual, isso não é. E não, amados, para nós a vida é espiritual, nós respiramos Deus, nós nos movemos em Deus, é o que diz Atos capítulo 17, não é isso? 28, não me falha a memória, nós nos movemos em Deus, tudo está em Deus, tudo aqui é de fato, Deus é tudo em todos, diz a Bíblia. Estou falando de panteísmo, né? Estou falando que a pedra é Deus e tal, o vento é Deus, essas questões. São essas distorções, elas vão se misturando. Nesse bojo todo, vai se misturando e a gente vai tendo essas distorções aí. Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Se não tiver, eu continuo. Tá bom. O que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres, olha só, e é o que eu tinha falado, né, que eu anotei aqui, mas eu adiantei. Se o extraordinário passa a ser um cotidiano, deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Isso é fato, né?
Não está escrito aí também no material de vocês, tá? Está escrito aqui, ó, no rodapé, o que o professor estuda. Né? Mas vamos lá. Então, o que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres contemporâneos e diários passa a ser característica maior da igreja evangélica, algo está errado. A hermenêutica sobrenaturalista do neopentecostalismo representa um desafio para uma das doutrinas típicas da tradição reformada, que é a providência de Deus. Partindo das Escrituras, os reformados usam o termo providência para se referir à ação de Deus pelo seu Espírito, agindo no mundo, através de pessoas e circunstâncias da vida para atingir os seus propósitos. Ou seja, Deus ele usa essas vias naturais. Tudo, amados, tudo que vocês imaginarem, pessoas inclusive, de uma para mim é um mistério. O calvinismo acha que pode explicar isso, o arminianismo acha que tem uma resposta. Eu acredito que pode ter uma terceira via, é que a gente é sempre treinado, ou é assim ou assado. Existe uma frase, Robson talvez vai, como é a área dele de filosofia, talvez vai me poder ajudar na questão de quem falou isso, eu não lembro quem falou. Mas ele disse assim, que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode compreender. Não sei se foi o Sartre. Deve ter sido, né? Mas é muito interessante o pensamento. O cara não é não interessante, mas o pensamento né? Veja aí, dá uma gulgada, aquela acadêmica. Mas olha só, há muitas coisas, irmãos, há tantas coisas entre o céu e a terra que a gente não pode compreender. Há mistérios, de fato, que nós não compreenderemos, tá certo? Então eu não sei como que Deus consegue respeitar a liberdade do homem e ainda consegue realizar a sua vontade. Eu não sei. E eu não sei se alguém sabe, eu acho que ninguém sabe. Alguns acham que sabem, mas para mim ninguém sabe disso. Está para além da nossa compreensão, da nossa capacidade. Como que Deus ele age? E a gente vê na história bíblica e na história mundial. Deus agindo. Alguns textos bíblicos, inclusive, diz que Deus foi lá e inclinou o coração do rei para fazer tal e tal coisa. Mas isso não infringe a liberdade que Deus deu ao homem. O que eu estou querendo dizer é que as vias naturais Deus age, Deus usa. Deus intervém, né, num processo que para nós é desconhecido e é obscuro. E não tente entender. E nem você, nem eu, nem ninguém vai ter essa capacidade de entender todos esses meandros, todos esses detalhes que está envolvendo aí a ação de Deus na humanidade. É um negócio complicado. E a batalha espiritual acha que tem resposta para tudo. Então, isso aqui foi demônio tal, isso aqui foi o pecado, isso aqui foi o pecado das contas, isso aqui foi... Então os caras sim são fenomenal, né? Tem resposta para tudo. Eles devem ser assim, a quarta pessoa da Trindade. Pastor, sim. Segundo o pastor Google aqui, essa frase foi do Shakespeare. Shakespeare, né? Olha só. E eu não duvido que Deus tenha usado Shakespeare para elaborar essa verdade. Porque tem outro problema, né? Que a gente pensa que Deus só age por meio dos crentes, da igreja. Não, amados, Deus está aí no mundo, Ele é Deus da criação. Ele é Deus de todos. Ele usa todos, tá certo? Para os seus propósitos. André, Eu. algo que eu vejo que é muito prejudicial, assim, até para nós que somos cristãos, vocês citam um termo que é o dualismo, né? E existe um outro, ele fala de maniqueísmo. Isso, exato. Que é a gente imaginar que o mundo ele é feito de bem e de mal. Exato. Então, se a pessoa age a nosso favor, não, Deus está usando ela. Se a pessoa brigou, é o diabo que está usando ela. Exato. Então, assim, a gente fica nessa briga. É a teologia que eu chamo do pica-pau. Né? O demônio do lado aqui e um anjinho do outro. Né? Então, ou você é influenciado pelo demônio ou pelo anjinho. É a teologia do pica-pau. Se uma coisa boa, foi o anjo que te levou a fazer. Se foi uma coisa ruim, foi o diabo que te levou. Exato. Acho que eles escolheram muita gente que não tem um conhecimento bíblico, né? Que pensa dessa maneira. Exato, mas pode ter certeza, olha, amado, que esse entendimento vai estar na cabeça de muita gente. Queridos, a aula hoje foi introdutória. Nós vamos retomar alguns pontos, se aprofundar neles, com textos bíblicos, inclusive. Eu espero que vocês possam, pelo menos nessa primeira aula introdutória, ter se despertado aí para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Sobre esse assunto.